Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Ah, Deus amado, sabemos, Senhor, que a Tua palavra é viva e poderosa para trazer vida, Pai. E nós oramos, Senhor, pela vida do parceiro, Pai. Usa a Tua vida com poder e autoridade, Senhor, no nome de Jesus, Pai amado. E fale conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade, né, que o Senhor me deu de estar trazendo aqui a mensagem. Irmãos, quando o pastor me convidou, né, para trazer a mensagem, a mensagem que eu tinha no meu coração, eu tenho ela no meu coração desde que eu me converti, é sobre o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, porque era sempre o que mais me interessava ouvir. E eu me lembro que na época meus filhos eram pequenos e eu tinha uma criança pequena, ele falava assim para mim, ou eu falava com ele sobre cuidado, não mentir, não falar palavrão, não brigar com os coleguinhas, respeitar todos e tudo, porque senão Jesus ia voltar e ele ia ficar, ele não ia para o céu. Ele ia ser uma mãe. Está perto Jesus voltar, está perto Jesus voltar. Mas eu queria que ele demorasse voltar mais um pouco. Por quê, meu filho? Porque eu quero crescer, eu quero ser motorista de ônibus, isso lá no Brasil. Eu falava assim, meu filho, mas se Jesus voltar agora, você vai para a glória morar lá com o Papai do Céu, e se ele demorar mais a voltar, você vai conduzir, se você quiser. Só que pronto, nunca foi a paixão dele, depois que cresceu. Mas então, desde que eu me converti, eu era jovem, e sempre ouvia naquela época, nós ouvíamos muito, as igrejas eram abarrotadas, eram cheias, as pessoas tinham sede da palavra de Deus, as pessoas ouviam a palavra de Deus, nós guardávamos a mensagem pregada naquele culto, a gente ia para casa ruminando aquela palavra, lembrando, falando, meditando aquela palavra, e dormíamos também pensando, e quando falava principalmente sobre vigilância, sobre ter cuidado com a nossa vida, ter a vida no altar do Senhor. Então a gente ficava, e eu era nova convertida, mas pronto, eu esperava sempre a volta do Senhor Jesus, mas a gente, como novo convertido, ficava sempre naquela assim, aquela meia dúvida. Chegava de madrugada, aí eu sabia que as crianças pequenas, pronto, que não tinham pecado, elas, o arrebatamento acontecesse, elas iam embora, como as crianças do ventre, enfim. Aí de madrugada eu com medo, eu ficava assim, meu Deus, será que eu sou salva mesmo? Então eu corria lá depois se Jesus voltar de noite. Aí eu corria lá no quarto para ver se meus filhos estavam lá na cama, quando ele lá, graças a Deus, então Jesus ainda não voltou. Então eu ficava feliz, eu ia deitar, voltava para dormir, porque sabia, Jesus ainda não voltou. Eu ficava, meu Deus, se eu tenho pecado, se eu tenho alguma coisa que se eu voltar de noite e eu não ficar para trás, porque eu tinha muito medo de olhar lá no quarto e não ver mais as minhas crianças de madrugada, sabia que elas não tinham sido raptadas nem nada. Então aquele era um temor muito grande que eu tinha no meu coração, porque nós ouvimos falar e nós aguardávamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Eu me lembro que eu andava pelas ruas, eu ficava, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu olhava e pensava, meu Deus, se o Senhor voltasse agora, e eu falei, Senhor, eu posso, se eu voltar agora, eu posso subir. Eu lembro que nós tínhamos curso de oração, e nós tínhamos vigília de oração, dia e noite, e quando a gente ia dobrar o joelho para orar, era tão incrível, nós nos esvaziávamos de nós mesmos, nosso eu todo caía por terra, que eu falava, Senhor, me consome. Eu gostaria que o Senhor me consumisse aqui, nessa terra, quando o Senhor crescesse na minha vida. Irmão, eu sou pequena, na verdade, essa dúvida toda a gente está vindo. Mas quando eu ia embora, eu ia tão cheia da presença de Deus, porque a mensagem falava, a oração falava, nós tínhamos adoração, nós tínhamos verdadeira paixão, amor pela palavra, pelo Evangelho, pelo momento de oração. Quando eu ia, chorava tanto, eu me
porque eu orava e disse: Senhor, esvazia-me o meu eu. Aleluia. Senhor, cresça na minha vida. Então, era assim. Então, nós, aquele povo de antigamente tinha vontade de orar, vontade de ler a palavra, vontade de buscar o Senhor, esperava a volta de Jesus. Assistimos aquele filme Inferno em Chamas, eu sei que ele já assistiu aqui. Ele é fato verídico, um testemunho verídico. Passava esse filme nas praças, tínhamos culto ao ar livre nas praças, e mais tarde depois eu já pregava no culto ao ar livre. E era agradável, e passava, muitas pessoas reuniam ali para poder assistir aquele filme, que não era nenhuma ficção científica. Aquilo ali era apenas, é claro que tinha os atores representando, mas o testemunho de uma pessoa que foi convertida. O pastor assistiu o Inferno em Chamas 1, porque parece que são 2, mas o 1 é teu verídico. Então, eu faço louvado seja Deus que eu estou salvo. E a gente pregava a palavra, a gente lia para as crianças, falava para os adultos, pregava, falava sobre o CD da Última Trombeta. Todos aqui, se calhar, muitos aqui conhecem o CD da Última Trombeta, também que era a revelação. Então, assim, nós estávamos mesmo entranhados na palavra de Deus. Era um prazer quando ia para a casa do Senhor. E eu me lembro lá em Portugal que quando chegava a trabalhar no Terra, e quando chegava no domingo, assim, louvado seja Deus, graças a Deus, que bom eu estou indo para a casa do Senhor, que delícia, Jesus. Eu ficava toda alegre, eu já chegava na porta da igreja e dizia: eita, Jesus é lindo. Glória a Deus. Era assim que eu chegava na porta da igreja, na manhã da minha vida, e foi: graças a Deus, oh meu Deus, que delícia, eu estou indo para a casa do Senhor, eu ia botar minha fora regozijando. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não estão dando mais crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós estamos vendo tudo que a palavra de Deus diz. Jesus diz o princípio das dores. Seria guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos, era tudo. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Quantos filhos têm matado os pais por causa de heranças? Então está uma verdadeira catástrofe. Nós temos visto tsunamis, nós temos visto terremotos. Lá no Rio Grande do Sul, aquele povo lá, para mim, eles estão vivendo uma grande tribulação. Não é a grande, eles estão vivendo em uma grande tribulação. O que eles estão passando, mas isso é o princípio das dores. Então parece que agora, está lá no Rio de Janeiro, que chegou a chuva lá também. Eu fiquei mais ou menos, alguém me falou, não sei se foi a irmã que falou. Mas enfim, então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo que nós não podemos falar a verdade. Se fala a verdade, somos condenados, porque a verdade agora é errada no conceito humano, no homem. A mentira é certa, enfim, não podemos falar. Se vemos aí um homossexual, não podemos falar para ele que é homofobia. Agora é uma invenção do inferno, o tanto que eles têm inventado para tirar até mesmo aqueles que estão na presença de Deus. Muitos sem desviar por causa das coisas desse mundo, como o pastor estava falando ali, trocando as coisas celestiais pelas coisas do mundo, trocando o manjar celestial pelos prazeres do mundo. Muitos estão fazendo isso. Então, e aí me veio na mente como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo realmente como nos dias de Noé, porque Jesus falou, está lá em Mateus 24, se o irmão quiser colocar, eu esqueci de falar com o irmão, Mateus 24, 36, de a Bíblia, abra por favor, Mateus 24, 36. Então, como nós podemos saber se estamos preparados para o arrebatamento? Agora tem uma coisa, nós temos que estar preparados tanto para o arrebatamento como para a morte. Quantas vezes pastores, que eu já assisti, pastores, ficaram de pregar e caem no culto, morrem. Pastores sentados, louvando, pessoas cantando, caem, morrem, porque ninguém sabe o dia nem a hora. O Senhor Jesus diz vigiar e orar, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe se sair, se terminando o culto aqui, o arrebatamento acontece, ou terminando o culto aqui, alguém é chamado. Porque quando Jesus diz ninguém sabe o dia nem a hora, é o que morre. Quando o arrebatamento acontece, quantos jovens hoje estão morrendo? Morte súbita, jovem morrendo do coração. Hoje isso é coisa para pessoas idosas. Então, estão acontecendo isso com a juventude. Os jovens estão morrendo um atrás do outro, incrível. Já
estão indo embora. E muitos, infelizmente, sem salvação. Então diz aqui, Mateus 24, 36. A igreja pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando, né, lá no sermão profético, ele falando. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando ele falava isso, que nem ele sabia, que ele diz aqui, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele falava porque ele estava aqui na forma humana. Ele era 100% divino e 100% humano. Então ele também não sabia o dia nem a hora, porque ele mesmo disse. Agora ele sabe, ele está lá, ele sabe o dia e sabe a hora, exatamente, que ele vai vir buscar a igreja. Mas ele disse, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, por que citou aqui os dias de Noé? Imagina, e nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, ficavam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca, quer dizer, era uma vida normal. Estava tudo normal, igual nós estamos aqui, está tudo normal. Mas nós não sabemos se acontece toda a trombeta agora, nós não sabemos se um vai embora, nós não sabemos de nada. Até que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os irmãos podem encerrar. Então, como você e eu, como nós podemos saber se nós estamos preparados para o arrebatamento? Jesus está falando aqui, como nos dias de Noé, ele está falando da depravação moral. Hoje nós estamos vendo, só que lá em Sodoma e Gomorra falar quando era homem, mulher. Até onde falava, até onde há uns anos atrás, eu sabia que eles agora tem aquela sigla quase o alfabeto inteiro, que o diabo está inventando e o pessoal entrando nisso e caindo nela. Imagina que coisa de aberração. Então, falando de depravação moral, em alto grau, sexo com animais, sexo bestial, homem com homem, mulher com mulher, pedofilia. Hoje em dia o certo é errado, o errado é certo, e eles querem falar nossa voz, não podemos falar. Lá, principalmente, não sei se em outros lugares lá no meu país, no nosso país, eles estão tirando o direito de expressão, não podemos falar, estão querendo nos calar, não dá liberdade de expressão, é crime, não pode falar. Então nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. A qualquer momento, igreja, a trombeta vai soar. E será que estamos preparados para o arrebatamento, como nos dias de Noé? Porque Noé, quando ele estava ali, já ouviu a depravação ali dos seres humanos, então o Senhor falou com Noé, construísse aquela arca, aproximadamente quase 100 anos, não sei, não sabemos se total, mas aproximadamente 100 anos, que ele demorou a construir a arca. Com certeza ele estava falando que ia acontecer o dilúvio, ninguém estava crendo que o Silvério é maluco, o Silvério é doido. Porque quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos. E quando ele tinha 500 anos, e durante 100 anos ele ia construir a arca, ele ia falar, então ele já estava mais velho que eu vou. Então ele ia falar e as pessoas assim, cala a boca, esse homem é doido, olha o que ele está construindo, vai chover, que vai chover, você é um maluco. E ele falando, e ele falou, ninguém dando crédito. Porque claro que ele não estava construindo aquela imensa embarcação sem ideia certa, sem que alguém pensava, é lógico que ele estava falando. Ele estava construindo ali isso aqui. Olha o tempo que ele demorou a construir e a falar, mas ninguém deu ouvido, ninguém deu crédito. E se Jesus está falando aqui, é porque naturalmente Noé deve ter pregado para aquele povo. É claro que ele pregou para aquele povo, que falou do que ia acontecer, mas ninguém deu crédito à palavra dele. Assim como nós, cada um aqui, cada Noé aqui nessa noite, como nós temos falado, vocês não dão crédito para a gente. Muitos ficam assim, mas acontece que Jesus está falando de Jesus ao voltar, desde os nossos antepassados, eles estão desacreditados. Desde os nossos antepassados estão falando
fulano veio, que fulano morreu, muita gente, já veio muita gente. E eles esquecem que para Deus, um ano, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus é longânimo, e Ele tem que ninguém se perca, porque Ele está dando tempo para nós, e para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, se eu acreditava, quando eu falando assim, que aqueles que vão para o inferno vão sofrer por toda a eternidade, não tem fim. Aí essa pessoa falou comigo, Jorge sabe quem é, essa pessoa falou comigo, perguntou para mim, mas você acha, não estou assim de dizer, mas não seria injusto, não é muito tempo, toda a eternidade, mas como se diz assim, pagando pagou, eu vou pagar, não sabe não seria injusto. Porque Jesus veio morrer na cruz do Calvário por todos. Ele foi injusto que Deus deu, não podia falar assim, então teria sido injusto Deus ter mandado o filho dele morrer na cruz para quê? Ou dois caminhos, ou é o céu ou é o inferno, ou é o caminho largo ou o caminho estreito, ou é a porta estreita ou a porta larga. Mas é Deus que escolhe o caminho estreito, escolhe a porta estreita e ainda deu a dica para a gente. Então, Jesus veio para salvar todos. Ele disse, na cruz do Calvário, Pai, tudo está consumado. Então aí eu falei com ele, não seria injusto. Porque ele falou assim, é por toda a eternidade. Então quem vai para lá vai saber do que é por toda a eternidade. Como nós que vamos para o céu, nós de todos nós que vamos para a glória, sabemos também que é por toda a eternidade. Aleluia. Então, a eternidade no inferno, se tirar um ano de 1 bilhão de anos, não temos mais de 1 bilhão de anos, mas se tirar um ano, um dia da eternidade, o que resta? A eternidade, porque ela não tem fim. Então, a eternidade no inferno ou a eternidade no céu, escolhe. Deus nos deu livre-arbítrio, escolhe. Não tem purgatório, não tem reencarnação de encarno, desencarno, não tem nada disso, não tem purgatório. É uma vez, vai dada ao homem morrer uma vez só e depois disso o juízo. Então, muitos têm Jesus por tardio, muitos abandonam a fé, muitos voltam atrás, muitos cantores, eles começam ali fervorosos na igreja, no louvor, e toda pessoa, aí a pessoa elogia a voz daquela pessoa, ele sai para cantar, aí começa a receber convites para cantar, então, e a vaidade entra no seu coração, daí a pouco estão cantando para o mundo e larga a igreja, fala, não, aquilo ali eu estava lá por causa do fulano, ou por causa do meu pai, ou por causa da minha mãe, mas hoje eu me achei, hoje eu me encontrei, muito pelo contrário, hoje ele se perdeu. Então muitos vão cantar, não cantam para a glória de Deus, cantam para a glória deles próprios. Por isso eles caem, eles não permanecem, eles se desviam. Nós estamos vivendo em tempo da apostasia, em tempo das igrejas estranhas, onde é que alguém já viu igreja católica, mesquita, ou dos judeus, sinagoga preta, ninguém está vendo. E hoje em dia está tudo preto. Entramos numa igreja, vou citar o nome aqui na Inglaterra, era preto, de cima e embaixo, que era todo lado lá dentro, o chão, misericórdia. Aí eu tive prazer, eu podia voltar de casa para a pessoa e falei, olha que legal, eu vou fazer isso lá na minha casa, tudo preto, para ver o que a pessoa falava para mim. E eu dizia assim, não, mas pera lá, não fica bem não, na casa da gente. Por que não fica bem se na casa do Senhor que nós escolhemos para adorar o Senhor, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, mas a casa do Senhor pode ser toda preta que nós escolhemos, por que a minha não pode? Por que a casa do irmão não pode? Porque a igreja é um pedacinho da minha casa. Nós não somos crentes só na igreja, nós somos crentes na nossa cristã, na nossa casa e no mundo. Então, ou seja, o templo que eu escolhi para o Senhor tem que ser todo preto. E desde que lá no céu, a Bíblia falou alguma vez com alguém que lá no céu vai ser preto, que é tudo preto, não tem. Então, diz aqui, segundo Pedro 3,18, nos fala que devemos não esquecer que para Deus um ano é como 1000 dias como um ano.
e que nós não temos a Deus por tardio, Ele está no tempo certo dele, de vir. Nós é que temos que estar preparados. Mateus 25:13, vamos ver se nós estamos preparados para o arrebatamento. A parábola das 10 prudências ou nas 5 nécias. Né, que ele diz aqui, Mateus 25. Então, 25:1. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se o grito: eis o noivo, saiam ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essas 10 virgens, a igreja, eram todas cristãs, todas crentes. 10 crentes. Estavam todas esperando o mesmo noivo, a mesma pessoa. Todas tinham as suas lâmpadas, mas as nécias não tinham reserva, não tinham azeite nas suas lâmpadas. E as outras 5, as 5 não tinham azeite nas suas lâmpadas, e as outras 5 tinham o azeite, estavam abastecidas, estavam preparadas, estavam realmente aguardando para que quando o noivo chegasse e aquela luz dali da lanterna, elas pudessem enxergar a cara da noiva. Imagina bem a noiva no escuro, você não está vendo quem que é, como é que você vai saber? Então enxergava pela luz. A luz da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele tem que brilhar na nossa vida. Nós temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Então diz assim, então quer dizer, o azeite é a unção do Espírito Santo, é vida com Deus, é vida de obediência aos mandamentos de Deus, é vida de amor ao próximo, é vida de renúncia do pecado, ao pecado, é vida da virtude do perdão, pedir a Deus virtude do perdão ao próximo, não guardar mágoas e rancores, e seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que está em Hebreus 12:14, se sem santificação ninguém verá o Senhor, quanto mais será arrebatado. E como é que nós podemos estar em santificação se eu tenho mágoa do meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão? Eu tenho uma pessoa muito amiga que ela fala: eu já perdoei fulano de tal, mas é ele para lá e eu para cá, que não chega e pede de mim e pede da minha família. Então não perdoou, porque o perdão cancela aquele mal, cancela aquele rancor. Porque se não fosse assim, a pessoa, Jesus na cruz do Calvário, eu não me lembro se eu falei para essa pessoa: Jesus na cruz do Calvário, Senhor, quando ele te perdoa, você não sabe o que faz. Olha só para você ver. Então não sabia que estava lá matando, não sabia que estava matando. Ele diz: não sabe o que fazem. É o Filho de Deus. Ele lá na cruz falou assim: olha, eu perdoo a Tônia, mas ela vai entrar. Eu não quero ela comigo. Como essa pessoa falou: eu perdoo, mas ele lá, eu não quero aqui na minha casa, eu não quero comigo. Mas imagina, Jesus na cruz do Calvário morreu. Ele falou: não, eu perdoo a cada um aqui, eu perdoo a Antônia, mas é ele para ela, deixa para lá e eu para cá. Eu não quero eles lá comigo lá na casa. Eu não quero eles na minha casa, está na glória, quando ele for. Não foi assim que ele fez. Eu falei assim: então nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo falou: você é meu imitador, como ele era de Cristo, para imitar a Cristo. O Senhor nos ensinou a amar ao próximo
nós temos que pedir. Quantas vezes pessoas que já me magoam, até o Jorge conhece vários, e tudo, e só Deus sabe como aquilo ficava. Eu falava, Jesus tem misericórdia, meu Deus tem misericórdia, cria circunstâncias para eu procurar essa pessoa, porque eu não quero, Senhor, meu coração pesado, eu não quero, meu Deus, essa pessoa não sabe o que ela está falando, o que ela está fazendo, eu não quero meu coração pesado, porque se o Senhor voltar, eu não com a mágoa, eu não vou subir, eu tenho que estar com o meu coração, ele se torna como uma criança. Aí eu me lembro das minhas crianças, pelo menos, que eu falava com elas, eu batia para corrigir, daí a pouco, mamãe, eu te amo, mamãe, você é linda, você estava sempre carinhando, sempre adulando, e esquecia. Então eu falava assim, teu coração puro, ele disse, quem não se tornar como uma criança, que teu coração puro não é do reino dos céus. A criança sabe perdoar e não guarda rancor de ninguém. Então, se a pessoa de Jesus dissesse isso, mas não. Ele diz assim, aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então, o dia que cada um aqui levantou a mão e disse, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, comanda a minha vida, eu me entrego nas tuas mãos, automaticamente o nome de cada um foi lá escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse ninguém toca, esse é meu, eu morri por ele, ele está aqui, o nome dele está lá. Seu nome. Então você não vai ser chamado pelo seu nome que seus pais tiveram, que nossos pais tiveram, mas há um novo nome escrito na glória, o nome de cada um. Então, e ele escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Para no dia ele te chamar, eu só vou conhecer o meu nome, e vou ficar encantada com o meu nome naquele dia. Aí, antigamente eu não gostava do meu nome, não, mas quando eu disse, meu novo nome, Jesus tem tanto bom gosto, que meu nome deve ser maravilhoso, eu vou ficar muito feliz. Hoje eu já gosto. Né? Então, é de vigiar e orar, porque não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe que hora vai morrer, ou que hora vai ser o arrebatamento. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja, mas eu não sei se foi assim que Deus preparou para mim, ou se eu vou passar pela morte física e vou ressuscitar primeiro que os vivos que tiver. Né? Então eu não sei, a qualquer momento, ou ele me chama ou o arrebatamento acontece. Enquanto isso, enquanto ele não me chamar, ou pela morte física ou o arrebatamento acontecer, vou viver, procurar viver em santidade, vamos procurar viver em santidade, dia após dia, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo, tendo prazer de renunciar ao pecado, tendo prazer de ter uma vida abundante na graça e no amor do Espírito Santo. Amém? Igreja de Jesus, o céu é real, mas o inferno também é. E eu fico triste de pensar, muitos que já morreram, quem morreu sem salvação, quem morreu sem aceitar o Senhor Jesus, ou quem negou o Senhor Jesus. Tem pessoas que pregam que uma vez salvo para sempre. Se fosse assim, o Senhor Jesus não mandar vigiar e orar. Para que eu vou vigiar e eu sou salvo mesmo? Vou vigiar e orar porque eu já sou salvo. Então ele diz vigiar e orar que não sabia. E ele diz o seguinte, então os que morreram sem Jesus, morreram ontem, morreram hoje, daqui um ano estão lá. Daqui 10 anos estão lá no inferno e não no céu. Quem morreu sem salvação, quem negou a fé, quem abandonou, quem largou o evangelho, viveu a prática do mundo e morreu. Não tem purgatório, não tem absolutamente nada. Foi direto, infelizmente, foi direto para o inferno. Até que o filme Inferno, então, passando nesse filme, mostra claramente porque foi verídico, né? Então, quem morreu ontem, hoje está lá no inferno. Quem daqui 10 anos está lá, daqui 20 anos está lá, 30 anos está lá, 1 milhão de anos está lá, 10 milhões de anos, falta 0 para dizer uma contagem de tempo, ainda estarão lá. É por toda a eternidade. E um dia já vão ser lançados do lago de fogo e enxofre, aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, a salvação, que é bem pela graça, que estiver na esquerda, o Senhor vai dizer, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno, que eu não vos conheço. Oh, meu Deus! E os que estiverem à direita, cada um aqui, todos nós aqui está à direita, vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Aleluia! O reino
Pai. Possuir por herança o reino que nos está preparado, desde a fundação do mundo. Então, mas para nós os salvos, né? Estamos aguardando o arrebatamento da igreja, ou morrer de Cristo, né? Morta, dormindo. Então vai ser aquele dia do arrebatamento, será o encontro da noiva com o noivo para as bodas. E será um acontecimento glorioso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Imagina um casamento. Toca a marcha nupcial, quando toda a igreja está lá pronta, aguardando, eufórica, aguardando para a entrada da noiva. Quando toca a marcha nupcial, a noiva entra, a igreja toda levanta para contemplar a beleza da noiva. Como ela está linda, nossa, bem maravilhosa, que coisa linda. Mas a noiva está preocupada em encontrar e correr, chegar perto do seu noivo. Ela está importando comigo, ela quer chegar perto do noivo. Assim, a trombeta de Deus, para mim, a trombeta de Deus é a marcha nupcial da noiva do Cordeiro, a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando cantando a batalha, a trombeta tocar, a noiva de Cristo vai estar subindo para encontrar o Senhor nos ares. E a plateia será as miríades e miríades de anjos que vão receber a noiva do Cordeiro. E eles vão estar dizendo lá, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é santa. Os anjos é que vão estar recebendo, é que vai ser a plateia, é que vai levantar, vai receber a noiva, vai exaltar a minha noiva do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. Então, chegará na plateia e serão os meninos de anjos dizendo que ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela é santa. E o Salmo 24 nos diz, fala, eu imagino assim, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O noivo entrando com a noiva, ei, glória, louvado seja o nome do Senhor. E levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre aqui o pastor José, o Jorge, o Miriam, o Manuel, a Efigênia, todos os irmãos, eu não sei o nome de todos, Antônia, para que ele com o noivo, o Rei da Glória, e lá na glória, nas bodas do Cordeiro, enquanto lá no inferno eles estão lá sofrendo por toda a eternidade, nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor Jesus, cantando e glorificando o nome do Senhor, sendo chamados de benditos, recebidos da glória, louvado seja o nome do Senhor, para reinar com o Senhor por toda a eternidade, para sempre, sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Não vale a pena vivermos uma vida de renúncia. Essa mentirinha é tão boba, essa coisa é uma besteira. Não, isso não faz mal, não tem importância, não tem perigo. De não faz mal, não tem importância, não tem perigo, o inferno está cheio. Jesus disse, sede santo, porque eu sou santa. É claro que ele não está falando que nós não conseguimos ser santos como Jesus é santo, é claro que não. Mas nós temos que procurar dia após dia, Senhor, muda a minha vida, molda a minha vida, me faz de novo, eu quero ser um vaso novo, Senhor. Me faz conforme a tua vontade, Senhor, eu quero viver em santidade. Eu sempre falo, meu Deus, muda-me, ó Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de vida. Cada dia, irmãos, que Deus te dá de vida, é uma nova oportunidade para você ser uma pessoa melhor. Para você, eu falo, Senhor, eu quero hoje acertar mais do que errar, Senhor. Cuida da minha vida. Me ajuda, Senhor, a agradar mais o Senhor do que errar. Quando vier uma pequena coisinha para fazer, porque o Espírito Santo, ele diz para você, olha, você está certo. Quantas vezes você vai para... Não, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós temos Ele conosco, quando nós temos vontade de andar na presença de Deus, de obedecer a Deus, de ser fiel ao Senhor, de amar a Deus acima de tudo e de todos, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, tomar as dores do nosso próximo, ajudar, chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. É assim que o Senhor diz, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Então, quando nós procuramos fazer dessa forma, andar dessa forma, caminhar que nós estamos agradando ao Senhor. Para obter os chamados de bendito do Pai. Louvado seja Deus, né? O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Tessalonicenses 4, 16, 18, ele diz: portanto, mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus com alarido, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficamos. Muitos têm Jesus por tardio. Paulo esperava Jesus nos dias dele, porque ele diz: e nós os vivos que ficamos. Ou seja, se de Jesus para cá é contado depois de Cristo, nós estamos em 2024, não, depois de Cristo, portanto, Paulo veio depois disso, então, para aí 2000 ou quase 2000 anos, Paulo esperava por Jesus pelo arrebatamento da igreja. Nós os vivos que ficamos, ele morreu esperando, estamos todos esperando, mas o Senhor queria mais vida, cada um. Amém. Aleluia. Já tinha plano na vida, no nascimento de cada um, na existência de cada um, para levar para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então, podemos estar preparados. Jesus vai vir com alarido. Não vai vir, quando vier buscar, é o som da trombeta, é voz de arcanjo. Imagina, nós não temos condições. A mente da gente nunca pode imaginar como será aquele dia. Mas será glorioso. Amém. Louvado seja Deus. Que nós estejamos apercebidos. Que nós estejamos, vamos deixar as picuinhas de lado, os desentendimentos, disso e disso. Coisas tão simples. Ah, se a pessoa te magoou, olha, perdoa aquela pessoa. Jesus diz: você sabe o que faz. Também fala a mesma coisa. Nós vamos aprender a amar. Ele diz o seguinte: se aquele que te aborrece tiver fome, você dá pouco para comer, dá para beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de frio sobre a sua cabeça. Né? Então, vale a pena viver em santidade, porque sem santificação ninguém vê na nossa vida. Viver em santidade, para um dia nós sermos recebidos na glória. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E vamos dizer bem alto: Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Vamos dizer: